Boa noite, irmãos. Capaz seja convosco. Hoje é culto especial, hein? Hoje é só pro top dos tops, só aqueles guerreiros mesmo de frente, de batalha, que está na frente. Então é para eles, né? Glória a Deus. Abra a palavra de Deus lá em João, os Evangelho. João 16, 33. Capítulo 16, versículos 33, nós vamos ler. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Nós estamos na campanha de superação. E nós sabemos que nós vamos precisar de ânimo para que nós possamos superar todas as dificuldades, as lutas do dia a dia. Que todos os dias é uma batalha nova que se levanta para que nós possamos enfrentar. Mas nós temos que ter a certeza e a confiança que Deus está conosco. Pois nós vivemos num tempo difícil, onde que precisamos ter ânimo, porque foi ontem, parece que eu estava no trabalho e eu estava ouvindo no rádio e eles falavam assim, olha, né, o presidente manda nós ir para a rua. Aí nós estamos na rua. O governador, os prefeitos, manda nós ir para casa. Aí nós vamos para casa. Aí em casa nós começamos a festejar com nossos familiares. Aí a polícia vem, leva todo mundo para a delegacia, preso. Aí quando estão presos, o Supremo Tribunal Federal manda soltar os presos para ir para casa comemorar o Natal em família. E assim nós estamos vivendo. Então nós precisamos confiar em Deus e ter a certeza que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é poderosa para conosco, para que nós possamos ter ânimo e enfrentar toda essa situação que nós estamos vivendo hoje e superar cada obstáculo. Amém? Somente com Jesus é que nós superamos, pois Jesus superou todos os obstáculos que veio sobre ele. Vamos erguer as nossas mãos, vamos nos entregar nas mãos do nosso Deus e pedir ao Espírito Santo que venha tocando os nossos corações, tirando tudo aquilo que não agrada a Ele, que Ele venha trazendo em nossos corações vivamento, trazendo essa palavra que vem confortando os nossos corações nessa noite. Senhor Deus, ó Pai, graça nós te damos, Senhor, por estar aqui, Senhor, reunidos, Senhor. Mais uma vez, ó Pai, nós viemos aqui, ó Deus, te glorificar e exaltar o Teu nome, ó Pai, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, ó Pai, que nesta noite, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, pois o Senhor tem nos livrado, Senhor, deste mal, ó Deus, que vem, Senhor, assolando o mundo, ó Deus, trazendo, Senhor, muitas mortes, ó Deus, mas nós confiamos no Senhor, ó Pai, pois a Tua palavra nos diz, ó Pai, 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, ó Pai, mas aquele que está firme, ó Deus, aquele que está segurando nas mãos do Senhor, Pai, não vai ser atingido, Senhor. Que nesta noite, Pai, Tu proteja, Senhor, cada um de nós, ó Pai, que aqui estamos, ó Deus, e aqueles que estão em casa, ó Pai, ouvindo estas palavras, ó Deus, que eles possam, ó Deus, ser, ó Pai, confortados, ó Deus, com o vosso Espírito
Espírito Santo, ó Pai, que nesse tempo, ó Deus, de muitas aflições, ó Deus, mas que o Senhor venha nos dando ânimo, ó Deus, para que nós possamos enfrentar, Senhor, essas lutas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por Senhor colocar os teus anjos, ó Pai, ao nosso redor e nos protegendo, ó Deus, dos laços, ó Deus, do inimigo, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vamos aplaudir o nosso Deus e vamos adorar o nosso Deus com louvor. Oh, aleluia! Boa noite! Paz seja convosco. Amém. Que bom ter você aqui conosco. Nós já estamos encerrando o ano, praticamente, mas estamos aqui. O Senhor nos ajudou, o Senhor nos deu graça, o Senhor nos sustentou. Amém? E estamos fazendo a campanha. Você que está aqui presente, você que está presente através da live, que o Senhor alcance a tua vida, em nome de Jesus. A paz seja convosco. Hoje é o culto da... Aleluia! Então vamos louvar e declarar que o Senhor é grande, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria! A alegria de toda a terra. Grande, oh grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda. E que nos ajuda contra o inimigo. Se renda diante dele nessa noite. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Levante a tua mão e adore. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor em quem nós temos, é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Vamos nos prostrar, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Mais uma vez queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. E agradecer-te, agradecemos, Senhor, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Te adoramos, Senhor. Queridos, o nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa. Ele não falha. As pessoas podem nos decepcionar, mas o Senhor, Ele não falha, Ele é fiel. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Você toma posse nessa noite da palavra de Deus sobre a tua vida? Amém, graças a Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Oh, aleluia! És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, Senhor, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem, ela vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe também. E Deus de longe, nunca mudastes. Tu és fiel, Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ele é o Deus de aliança. Oh, aleluia. Você pode aplaudir e glorificar, porque o Senhor é fiel. Você já pode sentir a presença dele aí, porque eu estou transbordando aqui. Aleluia.
Queridos, quando nós louvamos ao Senhor, mesmo que estejamos passando por luta, não há barreiras, não há muralhas, não há gigante que resista a um crente que adora o Senhor. Porque as promessas de Deus estão sobre a nossa vida, queridos, e nada temeremos. Diga assim: bendita será minha casa, meus filhos. Aleluia, vamos louvar o Senhor e declarar isso sobre a nossa vida, amém? Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar. Não podes aceitar. Vê tua família se acabar. Tua esperança se apagar. Tua fé esmorecer. Declare: sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Levanta a tua mão e declare assim, ó: bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Dá-me posse da tua bênção nessa noite. Bendita será tua casa, benditos serão, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, bendito já é, bendito já são teus filhos, e Deus já engrandeceu teu nome. Ó, bendita já é tua casa, benditos já são teus filhos, e Deus já engrandeceu teu nome. Ele já engrandeceu teu nome. Te adoramos, Senhor, te exaltamos. Aleluia, glória.
glória ao teu nome, recebe o louvor da tua igreja, Senhor. Graças a Deus. Amém. Boa noite, a paz seja convosco. Nós vamos fazer o momento das ofertas no final, amém, queridos? Nós já vamos passar para a palavra e peguei a pastora no contrapé aqui. Quem está feliz com Jesus? Amém? Nós mudamos então o culto de quinta para quarta, né? Porque nós já sabíamos que muitos já viajaram, né? Hoje mesmo eu liguei para algumas pessoas que eu precisava fazer algum orçamento e ela falou: pastor, já estou na estrada. Então, amém, vai com Deus, né? E os remanescentes ficaram e aqui nós estamos. Amém, queridos? Então nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Próxima semana também, culto da vitória será na quarta-feira. Então quem estiver na cidade, venha estar conosco, que nós estaremos aqui, transmitindo, fazendo culto de louvor ao Senhor. Amém? Estenda a sua mão em direção à pastora. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão rico, Senhor, que é te louvar, Senhor, que é cantar para ti, Deus, e aqui estamos, Senhor, para te adorar, para entregar o melhor louvor a ti, Senhor. Pai querido, e neste momento nós estaremos ouvindo a tua serva, Senhor, que a tua palavra, Senhor, possa vir dos céus diretamente aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus. Ok, amém. O pastor disse que está acabando a bateria dele aqui, então por isso que ele quer adiantar a mensagem. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 50. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 50. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, somente a parte A do versículo. E assim prevaleceu Davi sobre o filisteu. Vamos falar novamente, eu queria que você falasse junto comigo essa frase, tá? Talvez na tua versão esteja um pouquinho diferente, né? Esteja assim, Davi derrotou o filisteu, né? Mas vamos nesta palavra, amém? E assim prevaleceu Davi sobre o filisteu. Amém? Pode tomar assento. Nós estamos na campanha da superação. E nós temos trazido palavras, hoje é o quinto dia. É o quinto dia da campanha, se não me engano. Então, nós estamos trazendo palavras, né, diretamente do coração de Deus, a respeito de superação. E nesta noite não será diferente, né? E o Senhor tocou no meu coração para trazer esta mensagem, né? As marcas do superador, né? Da pessoa que supera, da pessoa que é vencedora, né? Do vencedor que ultrapassa, que rompe limites, né? Então, eu quero falar um pouquinho, né, e sobre essa história maravilhosa que você já ouviu várias vezes. Eu mesmo já preguei sobre esse texto aqui, mas em outra, né, com outra ênfase. E a palavra do Senhor é rica, né, e traz para nós muita coisa, né, é fonte inesgotável, né. Então, queridos, esse texto aqui, né, para quem não conhece, é o texto clássico, né, da batalha de Davi com Golias. E até mesmo a pessoa que não frequenta a igreja, ou que não conhece a palavra de Deus, a pessoa totalmente alheia, né, das coisas de Deus, se você perguntar, já ouviu falar de Davi e Golias? A pessoa vai dizer que já ouviu falar, né, Davi e Golias. Então, mas
antes de nós, então, entrarmos aqui na história, né, por que esse texto? Por que esse assunto? Por que sobre Davi e Golias? Porque muitas vezes as dificuldades, os obstáculos, né, que todos nós enfrentamos em determinado tempo da nossa vida, as coisas difíceis tomam uma proporção e se agigantam de uma maneira, né, que nós ficamos muitas vezes aterrorizados, amedrontados, assustados, não sabemos o que fazer diante daquele gigante, né, daquela situação tremenda, desafiadora, né, que muitas vezes vem para nos afrontar, nos humilhar, trazer medo, trazer desespero, trazer sofrimento para nós, né? E nós muitas vezes não sabemos como lidar com isso. Então, queridos, se nós queremos superar esses gigantes que aparecem na nossa vida, nós podemos, né, e precisamos aprender com quem venceu o gigante, né? Com quem tem algo para nos ensinar, para nos mostrar, né? Ana Maria, por gentileza, sente aqui. Isso, olha que coisa feia, né? A mãe chamando a atenção do altar. Obrigada. Então, queridos, o que acontece? O povo de Israel era um povo escolhido de Deus, né? E que tinha promessas, tinha a mão de Deus sobre aquele povo, e era um povo conhecido, né? Famoso por ganhar grandes batalhas, vencer grandes batalhas, né? Mas acontece que nessa situação aqui, Israel já vinha numa decadência, né, espiritual, e eles estavam numa situação difícil, que os inimigos estavam dominando e vencendo as batalhas. E este inimigo aqui, esta nação, né, filisteia, os filisteus, eram inimigos já antigos, né, clássicos de Israel. E nesta batalha aqui, então, entre os filisteus, o exército, né, filisteu, acampa-se em uma montanha, e do outro lado, né, na outra montanha de frente, acampa-se o exército de Saul, né, o exército de Israel sob o comando de Saul, que era o rei de Israel. E no meio estava o vale de Elá. Mas acontece que este exército, ele tinha um gigante, né, entre os seus soldados, entre os seus guerreiros. E a palavra de Deus fala que esse gigante chamado Golias, ele media aproximadamente mais de 3 metros de altura. Então era um armário, né? Era muito grande, muito forte, né? A palavra de Deus fala que ele tinha um escudeiro que ia à sua frente, né? Carregando os seus apetrechos, né? As suas armas, né? Ele tinha uma armadura, né, toda de escamas de ferro, né? Então, muito bem protegido. Ele tinha uma lança, né? Uma armadura que pesava 60 quilos. E só a ponta da sua lança pesava 8 quilos. Então, ele era uma máquina de destruir. Ele não era apenas um cara alto. Ele era realmente um gigante, um inimigo ameaçador.
Ameaçador. Não era qualquer coisa. E a palavra de Deus fala que por 40 dias esse gigante ia até o vale e gritava, para o exército de Israel: olha, não precisa mandar todo o exército, basta um homem, mandem um homem para me enfrentar. E se esse homem me vencer, nós seremos seus servos. Se eu vencer, vocês serão meus servos. E ele ia pela manhã e pela tarde, durante 40 dias. Então ele foi 80 vezes desafiar o exército de Israel. E em todas as vezes a palavra fala que não apareceu um ser vivente, corajoso, sequer, para topar o desafio e enfrentar aquele gigante. Mas vamos voltar um pouquinho a fita, e falar um pouquinho então desse personagem, que aparece, chamado Davi. Quem era Davi? Então, como eu falei, Israel vinha numa decadência espiritual, e o rei Saul, que foi o rei ungido e abençoado por Deus para que fosse o rei de Israel, ele então estava com o seu coração longe de Deus e começou a desobedecer, e Deus então já não estava mais se agradando dele, e Deus fala com o profeta Samuel: Samuel, por que você fica com pena de Saul, fica com dó dele, sendo que eu já o rejeitei? Sabe? Então, sabe o que, queridos? Olha só que interessante, porque muitas vezes, qual que era a vontade de Samuel? Qual que era a vontade de Samuel? Com que Saul continuasse no governo. Porque senão Deus não tinha falado. Por que você fica com dó? Sendo que eu já rejeitei. Então, e os planos de Deus qual que era? Tirar Saul. E eleger outro rei no seu lugar. E muitas vezes a gente fica assim, a minha vontade e a vontade de Deus, E a palavra de Deus fala que os caminhos de Deus não são os nossos, pensamentos de Deus não são os nossos, Mas o que prevaleceu? A vontade de Samuel ou a vontade de Deus? A vontade de Deus. Então, gente, não adianta eu querer entender, eu querer questionar, eu preciso obedecer. Amém? E aí vai então, porque Samuel não é bobo nem nada, Mesmo não sendo a sua vontade, ele foi, para ungir o novo rei. E o Senhor fala para ele assim: olha, você pega o chifre de azeite e vai para a casa de Jessé. Lá eu vou te mostrar quem é o rei que eu escolhi. E chega Samuel lá na casa de Jessé. Jessé tinha 8 filhos, E estavam todos em casa, os 7, E Jessé, então, chama o primeiro filho, E vai lá, o primeiro filho mais velho, grande, forte, bonito, belo, formoso, A casca assim, perfeita, Olha, quando Samuel bateu o olho nele, falou: com certeza, esse tem jeito de rei, tem cara de rei, tem porte de rei, é bonito que nem rei, é forte que nem um rei, com certeza é esse. E o Senhor falou: não entendeu ainda, Samuel, que o meu pensamento não é o teu pensamento, o meu caminho não é o teu caminho, não olhe para a aparência, porque eu já o rejeitei. Aí vem o próximo, e Deus fala: não. Acabou os filhos, e Samuel então fala: meu Deus, e agora? Deus mandou eu vir aqui. Alguma coisa está errada.
Jessé, não tem mais nenhum filho? Aí Jessé, na verdade eu tenho. Mas Jessé não estava nem contando com esse filho. O caçula, o mais novo, o mais mirrado, aquele que ninguém dá nada por ele, aquele que ninguém espera nada dele, porque ele é o menor, ele é o pequeno, ele é o, assim, inexperiente, ele é franzino, né? Eu estou aqui aumentando um pouco, né? Parafraseando da minha forma. Mas, então, Jessé fala, não, existe um menor, o filho caçula, ele está lá cuidando das ovelhas, pastoreando as ovelhas. Mas aí eu fico pensando assim, gente do céu, tinha Davi, o mais novo, estava o quê? Trabalhando, né? Estava trabalhando, pastoreando ovelhas. E os 7 marmanjos dentro de casa, fazendo o quê? Olha, se pudesse dar um nome para um filme, se isso aqui fosse um filme, a gente diria assim, os 7 homens e um destino, né? Porque, em vez de estar no horário de trabalho, trabalhando, estavam tudo dentro de casa, né? E aquele que ninguém dava nada por ele, estava o quê? Trabalhando. Então, a primeira coisa que eu observo no vencedor, sabe? A primeira marca do superador, aquele que supera, é que ele não fica de braços cruzados e parado no momento em que ele tem que agir, tem que trabalhar, tem que ter atitude, tem que arregaçar as mangas e ir à luta. Viu? Porque muitas vezes as pessoas ficam esperando a bênção cair do céu. Deus vai mandar a bênção para nós, sim, mas Deus gosta de gente de atitude, gente esforçada, gente dedicada, gente que não falta campanha, gente que não desiste, gente que batalha. É isso que Deus gosta. Você está entendendo? É esses que vão superar o gigante. É esses que vão vencer. É quando você vai na contramão de tudo aquilo que os outros estão fazendo. Mas está todo mundo parado. Mas está todo mundo não fazendo nada. Mas está todo mundo esperando a vontade de Deus. Queridos, a vontade de Deus é essa. Que você vá à luta. Vá a luta. Deus falou para Moisés, ordene ao povo que marche. Por que vocês pararam? Marche. Deixa que o mar eu abro, mas você tem que marchar. Amém? E aí vai, e Samuel falou, então não vamos comer antes que chegue esse rapaz. Chegou o rapaz, né? Conforme todos os 7 que passaram pela vista de Samuel estava esperando, né? Um rapazão, forte, belo, formoso. Apesar que Davi não era feio, né? Mas era um mais novinho, né? Ruivo, né? Assim, novinho, pequeno, né? E aí, Samuel olhou para ele e falou, é esse mesmo? Então tá, né? E aí o Senhor confirmou. Samuel derrama o azeite sobre Davi e Davi é ungido rei. E aí? Aí tocou os clarins, estende o tapete vermelho e Davi foi correndo sentar no trono? Foi assim que aconteceu? Não, queridos. Primeiro, Davi é escolhido por Deus porque Deus olha o coração, Deus olha o esforço. Então Deus escolhe e fala assim, eu te escolhi para você superar, eu te escolhi para você ser exemplo para as outras pessoas de superação. Eu escolhi você e eu vou te encher da minha unção, eu vou te encher do meu espírito, porque você humanamente é esforçado, mas quando eu te encher do espírito, você vai fazer coisas sobrenaturais, coisa que ninguém faz. Você está entendendo? Porque não é pela nossa força.
Deus valoriza nosso esforço, mas não é pela nossa força, do nosso jeito, mas é com a unção, o poder de Deus. E aí, a palavra de Deus fala que Davi, então, cheio do Espírito Santo, né? Com a unção de Deus, ele, então, já continua cuidando, volta lá, cuidar, ungido rei, o rei de Israel, volta a pastorear as ovelhas, que nem dele era do seu pai, mas ele cuidava tão bem daquelas ovelhas, né? Ele cuidava tão bem que ele escreveu o Salmo, né? 23, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Então, ele cuidava bem, com carinho daquelas ovelhas, protegia as ovelhas. Mas, queridos, mesmo ele cuidando de um rebanho, protegendo, né, fazendo aquele rebanho multiplicar e tudo, né? Mas, uma hora eles precisavam também se alimentar, né? Então, ele ia e matava uma ovelha para comer, né? Seu alimento, certo? Então, a primeira coisa que Davi matou foi uma coisa pequena, um animal pequeno, fácil, né? De matar. Depois, ele deve ter, a Bíblia não fala, deve ter matado um lobo, né? Porque lobo é predador de ovelha. Então, deve ter matado um lobo. Depois, ele deve ter matado o urso e o leão. Então, queridos, ninguém começa grande. É isso que eu preciso aprender também com o superador. Ninguém começa grande. Quem nasce grande é monstro. Viu? A gente começa pequeno. Pergunte para o Silvio Santos. O que ele era? Era camelô. Né? Quanto ele se esforçou e foi começando e foi galgando para chegar aonde ele está. Né? Pelo que eu vi, parece que em 2013 ele tinha um patrimônio de 6 bilhões, uma coisa assim. Muita coisa mesmo. Então, ele começou de baixo. As pessoas que... você vai num médico, por exemplo, um médico especialista, né? Será que ele já nasceu médico? Ele já nasceu sabendo tudo, fazendo cirurgia? Não, ele estudou muito, ele começou estudando e aprimorando. E assim que Deus faz com o superador. Ele começa aos pouquinhos, mas ele vai indo, vai avançando. Primeiro a ovelhinha, depois é o lobo, depois é o urso, depois é o leão. Gente, já pensou você lutar com um urso, com um leão? Tem alguém que sai vivo nessa história? Não, mas pelo poder de Deus sobre Davi, foi assim que aconteceu. Aí, Saul já rejeitado por Deus, a palavra de Deus fala que um espírito mau, então, se apossava, né? De Saul, e ele passava mal, ele sentia mal, ficava oprimido, ficava angustiado, e ele então chamou alguém para tocar, né? Começou a sessão de musicoterapia, né? Gente, se vocês acham que lá no Palácio Real não tinha músicos? Tinha músicos de alto nível, alto gabarito. Mas por que Saul mandou chamar Davi? Lá, pastorzinho de ovelha, mas que sabia tocar uma harpa. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus fala assim, e Deus era com ele. Então, queridos, não adianta, sabe, a gente ter profissional. Porque se a gente precisasse, por exemplo, de músico profissional aqui, a gente poderia contratar, né, pastor, um músico profissional. Mas é unção. Então, queridos, nós temos que sim, fazer o melhor para Deus, mas com unção. E é isso que é uma marca do superador. Ele faz o melhor, ele faz com excelência e
com unção. Será que no teu currículo, será que naquele relatório que você pede para Deus, ou então no currículo que você envia para uma empresa, a gente coloca assim, todos os nossos requisitos, as nossas competências, a nossa capacidade, o nosso estudo, e lá no final a gente pode colocar assim, e também Deus é comigo. Porque esse que é o mais importante. Você é um bom empresário, você é um bom estudante, você é um bom profissional, você é talentoso em algo. Olha, é ótimo isso, Deus te capacitou. Esse talento foi Deus que te deu. E parabéns por esse talento. Parabéns por aquilo que você faz bem, você desempenha bem. Mas não esqueça que Deus precisa ser contigo. Esse requisito ali no teu currículo, ele tem que ser o principal, sabe? O principal. E aí, no meio da história, aconteceu a batalha. E lá no meio da batalha, e o filisteu lá, desafiando Israel, e a palavra de Deus fala que todos tremiam de medo e fugiam. Todas as vezes que o filisteu, Golias, desafiava. Porque aquele gigante era intransponível. Porque aquele gigante era impossível. Porque aquele gigante era grande demais. Era forte demais. Era assustador demais. Era difícil demais. E o pai de Davi fala assim: Davi, tem 3 irmãos teus lá na guerra, militando. Vai lá levar um lanche para eles. E vai Davi lá levar um lanche. Chega lá, bem na hora que Golias está desafiando. E quando Davi chega e escuta aquele desafio, e ele chega bem na hora que os camaradas estão tremendo de medo e fugindo. Qual que é a reação de Davi? Foi tremer e fugir também? Olha, gente, uma coisa que eu preciso observar aqui. Característica do superador: não foge. Não foge do gigante, aquilo que ele precisa enfrentar, aquilo que ele precisa vencer, porque é mais fácil, gente, eu recuar. É mais fácil eu entregar os bets. É mais fácil. Para que lutar por um casamento que é impossível? Para quê? Para que eu vou lutar por uma família, uns filhos que estão perdidos? Para que? É muito grande, é impossível de vencer. Então, eu vou desistir. Eu vou recuar. Eu vou fugir. Queridos, esse não é a característica do vencedor, do superador. Mas Davi, então, o que ele faz? Ele se posiciona. O superador precisa se posicionar. Qual é a tua atitude diante dessa situação que está te amedrontando? Pode ser que a tua situação, teu gigante, seja algo na área financeira. Talvez seja uma enfermidade. Talvez seja familiar. Talvez seja algum diagnóstico, talvez seja um decreto que lançaram sobre a tua vida, talvez seja uma falência, talvez seja emocional, não importa o gigante. Só que muitas pessoas, queridos, além de ter aquela limitação, aquele obstáculo, aquela barreira a ser vencida, elas então potencializam e elas dizem assim: não, esse gigante realmente não é para mim. Não é para mim enfrentar. Mas Davi não.
Davi, ele não olhou para a sua pequenez, ele não olhou porque nem soldado ele era simplesmente um pastor de ovelhas, o mais novo da sua casa, o mais descredibilizado, o mais que ninguém apostava nada nele, mas ele se posicionou. Ele falou: opa, eu sei quem eu sou. As pessoas podem não saber quem eu sou, mas eu sei quem eu sou. Eu sou o rei de Israel. Eu sou aquele que o Senhor ungiu. A unção de Deus está sobre mim. Eu sou aquele que ama Deus. Eu sou aquele que já experimentei o poder de Deus e o que Deus pode fazer sobre as coisas, o que Deus pode resolver, o que Deus pode agir, o que Deus pode operar. Olha, a característica do superador é aquele que se posiciona porque ele tem experiência com Deus. Muitas vezes a gente fica de olho só naquele gigante, visualizando aquele gigante e se esquece dos ursos, dos leões, dos lobos que você já matou. Você se esquece das coisas que você já venceu, que Deus te deu graça, que Deus te deu força, que Deus te deu condições de você ultrapassar. Davi não, ele se posiciona. E ele fala assim: o que estão oferecendo aí para quem matar o gigante? Quem venceu o gigante? Porque Saul tinha oferecido. Gente, eles estão pedindo um homem. Então vou ver se eu ofereço um prêmio para ver se motiva mais a almarada, né? Para ver se motiva mais os guerreiros aí, né? Que só vencer o gigante é uma coisa, mas você vencer o gigante e ainda ter o prêmio é bem melhor. E olha, queridos, eu vou profetizar sobre a tua vida nessa noite. Além de você vencer o gigante, você vai ser premiado. Tá, os dois sem. Aqui, ok. Então, o superador, ele é aquele, sabe? Ele é aquele que... Mas ele não se deixou dominar pelo medo. Essa é uma característica do superador. O fracassado, sabe? É aquele que se acovarda. É aquele que tem medo. Mas o superador, o vencedor, é aquele que mesmo com medo, mesmo analisando, opa, o gigante é grande, mas aquele que está comigo é maior. É maior. E o prêmio era casar com a filha do rei, ficar rico e ainda ser livre de impostos. Queridos, vamos vencer os gigantes. Sabe por quê? O superador é aquele que faz do obstáculo. Presta atenção. O superador é aquele que faz do obstáculo uma oportunidade de promoção. Vou falar de novo. O superador, o vencedor, é aquele que faz do obstáculo uma oportunidade
de promoção. Porque Davi executou grandes coisas, mas no anonimato. Mas ele sabia quem ele era. Mas o povo não sabia quem era Davi. Davi ficou conhecido não quando ele matou o urso, quando ele matou o leão, mas quando ele matou o gigante, na frente de todos. E sabe que quando então Davi começa a perguntar o que vão oferecer, o seu irmão mais velho fala assim: ô rapaz, o que você está fazendo aqui? Eu vim trazer um lanche. Não, eu sei bem que você não veio trazer lanche nenhum. Você veio verificar a batalha. Eu conheço você, rapaz, você é presunçoso e mau. E Davi fala assim: ué, mas só fiz uma pergunta. Né? Então sabe o que isso mostra para mim? Que se o irmão dele falou isso para ele, é porque ele já falava lá, ó, eu conheço você. Sabe, eu sei que você está se achando, que você acha o que não é, você se acha o que não é, né? Mas sabe quem que fala isso? É aquele que também está com as perninhas bamba e fugindo, é o covarde, sabe? Então, queridos, não fique perto, às vezes até gente da família, viu? Às vezes você tem que sair um pouco de perto e ficar perto de gente que vai falar assim: vai, porque eu sei que você é uma pessoa que tem comunhão com Deus, que tem força, que o Senhor está na tua vida, você vai vencer em nome de Jesus, viu? Então, olha, queridos, Davi nem ligou para o pessimista do irmão dele, foi lá confirmar o prêmio, né? Confirmar o prêmio. E ele falou: opa, chegou a minha oportunidade. É agora que todos verão que Deus é na minha vida. E ele foi e pega o quê? 5 pedras. Por que ele pegou 5 pedras? Por que ele não pegou uma? Ele matou o gigante com 5 pedras? Não, ele matou com uma pedrada só. Mas por que 5 pedras? Isso mostra para mim o seguinte: que o superador é aquele que não sai atirando para todos os lados. É aquele que não calcula os imprevistos. Não é aquele que simplesmente toma decisões assim, sem deixar algo na manga, sabe? Sem deixar um plano B. Então, Davi, ele colocou 5, ele falou: bom, se eu errar uma, tenho outra, se eu errar outra, entendeu? Né? Então, eu tenho aqui condições de errar, mas tentar de novo. Então o superador é assim, ele sabe que talvez ele vai falhar, talvez naquele momento não vai dar tão certo, mas ele não vai desistir. Ele tem mais pedra na sua funda, ele tem mais, ele não ficou só com uma pedra. Esse é o vencedor, é aquele que fala assim: eu vou contra ti, gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Deus derrubou o gigante? Não. Foi Davi. Mas foi Davi simplesmente? Não. Foi Deus em Davi. E é isso que Deus quer fazer. Às vezes a pessoa fala assim: não, Deus vai derrubar meu gigante, o meu gigante vai cair por terra em nome de Jesus. E fica fazendo a campanha e determinando: cai gigante, o gigante lá. Sabe por quê? Deus está falando assim: meu filho, acorda, eu quero te usar para derrubar esse gigante. Vai você lá no rio, pega as 5 pedras e determina e vai e vence esse gigante, meu querido, porque eu estou te dando condições. Vai, tome uma atitude, tome um posicionamento e você vai vencer esse gigante, porque eu sou contigo. Você vai em meu nome, você vai como meu representante. E se você é representante de Deus, ó, não tem erro. Não tem erro. Se você é representante de Deus, se você vai em nome de Deus, não tem erro. Então agora, para a gente finalizar, queridos. Campanha da superação. Eu tenho certeza que nós temos gigantes na nossa vida para ser vencidos. E eles estão lá todos os dias, martelando e dizendo:
Cadê? Cadê o teu Deus? Cadê? Ó, tá com medo, né? Situações nos humilhando, nos afrontando, nos amargurando. Aquele gigante está lá. É o inimigo. Mas saiba que ele não é só teu inimigo, ele é inimigo de Deus também. E Deus é o mais interessado que você vença esse gigante. Porque depois que você vencer o gigante, você vai reinar. Depois que você vencer esse gigante, o nome de Deus vai ser glorificado. Depois que você vencer o gigante, todo mundo vai saber que Deus tem poder. Eu quero que o pastor solte um vídeo. E eu vou falando durante esse vídeo. Pode pôr o som, não põe tão alto, tá? Presta atenção nesse vídeo. Vocês já viram o Rei Leão? Só para um pouquinho, porque está passando muito rápido. Não, pode ir. Já viram o Rei Leão? O filme Rei Leão? Então, olha só. O Rei Leão, Simba, né? Era filho de Mufasa, né? Que era o rei da selva, né? Mas, um belo dia, Mufasa morre numa estourada de gnus. E o seu tio Scar, né, o irmão de Mufasa, que estava de olho no trono de Mufasa, vai e fala para Simba assim: olha, culpa é tua do teu pai ter morrido, você é um fracassado. Você é uma vergonha da nossa família. E Simba, então, toma aquela palavra para si e diz: realmente, eu sou uma vergonha. Eu sou culpado. Eu sou um fracasso. E ele foge. Mas aí, um determinado tempo, encontra, né, quando ele está fugindo, ele encontra com um porco e um suricato, Timão e Pumba. E Timão e Pumba olharam para Simba e falaram: ele é um leão, ele vai nos comer, né? E aí falaram para ele assim: não, você não é leão. Você é um bicho comum, como nós, tá? Você está sozinho? Então vem, junte-se a nós, né? Fique aqui conosco. Você não é leão. Você não é leão. Você não tem força, você não é de nada. E Simba começa a andar com Timão e Pumba e começa até a comer larvas. Né? Aí quando oferecem larvas para Simba, né? Porque Simba não come, né? Leão não come larvas. Mas ele começa a comer larvas também porque ele acredita que ele não é leão. Mas aí o tempo passa, Simba cresce e ele encontra um macaquinho. E o macaquinho olha para ele e fala assim: eu sei quem você é, eu te conheço. Você é filho de Mufasa. Tem um reino te esperando. Você é um rei. E aí, Simba vai e não consegue acreditar que ele é um rei. Porque ele estava acostumado e acreditava que ele não era rei. E aí, o macaquinho vai dar uma cajadada. Eu creio que o macaquinho talvez era pastor de ovelhas, né? Porque ele estava com um cajado e ele vai dar uma cajadada na cabeça do Simba. E o Simba, então, com essa paulada na cabeça, ele...
ruge como um leão, solta o leão que está dentro dele, que falaram que ele não era nada, mas o leão estava lá, o leão, a essência, aquilo que ele nasceu para ser, estava lá dentro dele, e ele então vai tomar água no riacho, e quando ele olha o seu reflexo no riacho, ele vê, o que ele vê lá? O que ele vê? Ele vê a imagem do pai, ele vê a imagem do pai dele, refletida na água. Ele olha e vê a imagem do Pai. Queridos, assim é nós. Nós precisamos ver a imagem do Pai refletida em nós. Nós precisamos ver a imagem do Pai, porque nós somos pequenos, mas o Pai é grande. E nós somos filhos do Pai, e nós temos direito ao reino. O reino continua, o reino é nosso, queridos. Você não é comedor de larva, você não é um bichinho pequeno, você é grande, você é rei, você é filho do rei. E aí Simba volta, deixa aqueles, com a cabecinha pequena, pensamento pequeno. O superador, ele tem pensamento de rei, pensamento grande. Tá difícil? Tá. Mas você vai vencer, porque você é rei. Você é leão. Viu? Amém? Nós temos o leão de Judá. O leão da tribo de Judá está dentro de nós. E eu gostaria que você ficasse em pé. E o pastor colocasse lá novamente o vídeo. Amém? Não dá? Acabou lá a bateria. Então tá bom. Vamos então louvar o Senhor por tudo que Ele já tem feito. E vamos não olhar para o gigante com um olhar assustador, com um olhar de medo, mas vamos encarar o gigante e falar assim: eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Quem vai superar aqui? Quem vai superar? Quem vai superar? Quem está pronto para superar? Aleluia! Glória a Deus, Senhor Deus e Pai, Deus bendito, Deus poderoso. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Que, Senhor, tem um impacto em nossa vida, que transforma nossas vidas, que traz entendimento, que traz sabedoria, traz direcionamento. Muito obrigada, Senhor. Pai querido, nós estamos aqui nos posicionando como Teus guerreiros, como Teus filhos, Senhor, como filhos do Rei. Nós não somos coitadinhos, nós não somos, Pai querido, fracassados, mas nós somos vitoriosos, porque nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores. E o Senhor nos chamou para vencer os vícios, vencer o pecado, vencer o mal, vencer a destruição. Pai querido, eu apresento diante de Ti todos aqueles, Senhor, que têm gigantes a serem vencidos, seja na área financeira, na área familiar, na área da saúde, Senhor, na área profissional, Senhor, aqueles que estão, Senhor, muitas vezes se sentindo acuados, se sentindo, Senhor, em nome de Jesus, nós tivemos entendimento na Tua palavra. E sob a Tua palavra, Senhor, nós vamos enfrentar e vamos vencer em nome de Jesus. Aqueles que estão fazendo a campanha da superação, Pai querido, coloca o Senhor diante de Ti, cada propósito, cada pedido, cada sonho, cada projeto, cada causa impossível, nós colocamos diante de Ti, porque o Senhor é o nosso Rei, o Deus poderoso, o Senhor dos senhores, o general forte na guerra. Oh Pai querido,
ensina-nos a vencer, pega na nossa mão, Senhor, e nos dá, Senhor, condições, estratégias, atitudes, decisões assertivas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos e declaramos a vitória, em nome de Jesus, e todos digam amém. Quinta-feira não, hein? Estou acostumada, quarta-feira que vem, tá? Nós estamos fazendo excepcionalmente na quarta-feira devido, né, véspera de Natal e Ano Novo, que a gente sabe que tem os corre-corre, né? E alguns viajando e outros recebendo alguém na sua família. Então, quarta-feira, estaremos aqui às 20 horas, não falte, amém? Você que está em casa assistindo e pode estar aqui, venha. Você quer superar? Venha. Vença os obstáculos, vença o medo. Quem sabe a pandemia tem se tornado um gigante para você. Vença esse gigante. Deus é maior na tua vida. Vamos fazer a nossa parte, mas Deus nos guarda. Amém? Graças a Deus. Amém. Nós queremos agradecer aqui a visita, né, do Lucas, que é a segunda vez, né, Lucas? Mas está visitando novamente, né? Está com ele também a namorada. Qual que é o seu nome? Heloísa. Ela falou, mas eu esqueci. Então, Deus abençoe a sua vida, né? Que você possa ser abençoado esses dias que estarão aqui conosco, né? Na casa do Jefferson, da Aira. Fiquem à vontade, né? Como que a gente faz? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eles são lá de Planalto, ele é membro lá da Quadrangular de Planalto. Qual que é o nome do seu pastor, querido? Cláudio, pastor Cláudio. Um abraço para o pastor Cláudio. É uma bênção a igreja deles, né? Eu já vi alguns vídeos, uma igreja abençoada, vitoriosa. Amados, nós já vamos finalizar, nós vamos fazer o momento dos dízimos e oferta. Falando em superação, nós temos um grande desafio pela frente, né? E nós vamos revitalizar a igreja, a fachada da igreja, e é um grande desafio mesmo, né? É um grande desafio, era apenas uma placa e o negócio foi mudando e hoje está num projeto aí maravilhoso. Então, que você possa pegar aí em sua mão aí o seu dízimo, a sua oferta, e nós estaremos agora neste momento consagrando. Se você também trouxe seu projeto de vida, separe aí, nós vamos estar orando por ele. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por essa noite, por este momento, Senhor, da Tua Palavra, e nós te agradecemos, ó Pai. Senhor, nós realmente, Senhor, precisamos vencer os gigantes das nossas vidas, ó Deus, porque muitas vezes nós nos abatemos, nós nos entregamos, mas temos que crer em Ti, Senhor, e o Senhor é o que nos direciona, é o Senhor que faz nos superar todas as dificuldades, Senhor, e nessa noite, Senhor, também estamos aqui orando, Senhor, por dízimos e oferta, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, a cada dizimista, a cada ofertante, aqueles que também, Senhor, estarão entregando seu projeto de vida nessa noite, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, tudo aquilo que eles colocaram ali naquele papel, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, em nome de Jesus. Deus, abençoa a fonte de renda, o trabalho, Pai, que o Senhor possa prosperar a cada dia mais os teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode trazer e depositar aqui no gasofilácio, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós já vamos encerrar. Domingo nós teremos culto normal. Amém? 19h30. Nós estaremos aqui reunidos com a igreja. Eu creio que não muitos vão viajar, alguns viajaram, mas eu creio que a maioria está na cidade, né? Em período de pandemia nós não podemos aglomerar, então provavelmente vocês, a maioria estarão por aqui, venham estar conosco em nome de Jesus, amém? Foi abençoado nessa noite? Amém. Estenda a mão em direção ao seu lar, nós já vamos finalizar. Deus, obrigado. Mais uma vez, Senhor,
por todos aqueles que aqui estão, aqueles que acompanharam também, Senhor, pela internet, que o Senhor possa abençoar, Senhor, esse final de noite, o dia de amanhã, Senhor, que também, Senhor, é já véspera de Natal, onde nós, Senhor, como igreja, nós celebramos, Senhor, essa data, Senhor, como o nascimento do Senhor, Pai querido, e que muitos, ó Deus, infelizmente, comemoram em outros lugares, outras coisas, Senhor, mas nós estaremos celebrando o Seu nome, Senhor, porque o Senhor nasceu para morrer por nós, Senhor, e ressuscitar no terceiro dia. E aqui nós estamos, Senhor, para te agradecer. Obrigado, Pai, por cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a mais doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Um ótimo Natal em nome de Jesus.